Seja muito bem-vindo ao meu, ao nosso podcast Unijovem. Pois é, gente, quem diria, Jonatas? É um prazer estar aqui junto com vocês. E é um desprazer para todos nós, porque... Eu discordo veementemente. Eu estou muito satisfeito, né, pela oportunidade e espero fazer jus, né, à altura da nossa apresentadora. Bem, Não entendi se isso é indireta pra mim. Pelo menos você captou, né? Uma coisa tá funcionando, né? Amém. E com essa harmonia, a gente quer agradecer a você por estar nos ouvindo. Seja lá o que você estiver fazendo, às vezes está aí lavando uma louça, arrumando uma casa, dirigindo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Unijovem. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, e é o nosso missionário, André Alencar. Prazer para mim estar aqui, né? Paz do Senhor. Amém, pastor. Não só para vocês, mas todos aqueles que têm acompanhado a programação do podcast que vocês têm promovido. Para a gente é uma satisfação poder estar aqui. Amém, pastor. E a gente queria que o senhor se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de quem o senhor é, o que o senhor faz. Bom, eu sou isso que vocês estão vendo. Eu sou o pastor André Alencar, ajudo nosso pastor presidente ali em Santa Cruz do Capibaribe e fui missionário na República Argentina, nas cidades de Comandante Nicanor Otamendi, Mar del Plata. Retornando ao Brasil, cooperamos um tempo no departamento de família, depois na superintendência das campanhas, ajudando ali o pastor Jefferson Aleluia, o pastor Josiel Soares. Depois fomos direcionados à cidade de Belo Jardim, cooperamos ali quase 3 anos, e atualmente temos servido ao Senhor ali em Santa Cruz do Capibaribe e sempre à disposição, né, da igreja e do pastor da igreja para as demandas que o campo e o trabalho no estado apresentarem. A gente procura estar sempre à disposição e de alguma forma contribuir, ainda que de maneira singela, para o reino de Deus. Quanto tempo de No campo missionário, nós ficamos ali quase 4 anos. Foram, ao todo, 3 anos e 10 meses. Em Belo Jardim, passamos quase 3 anos. Foram 2 anos e 11 meses. E em Santa Cruz já estamos há 7 anos. Agora, no mês de fevereiro passado, fizemos 7 anos que estamos ali. Eu sou casado com a irmã Kessia, pai do André Lucas, da Axa Rebeca e da Ana Raquel, que são meus filhos, e minha família, né, que vive ali em Santa Cruz. Uhum. A gente queria aproveitar que o senhor foi missionário e que tem uma certa experiência no campo. A gente queria saber sobre as dificuldades que o senhor enfrentou lá na missão. E se o senhor pudesse contar um pouquinho, talvez algum testemunho sobre algo que aconteceu lá. Olha só, a dificuldade do campo missionário, ela pode variar, dependendo do país para onde você vai, a questão cultural, talvez alguns entraves podem ocorrer com relação ao idioma. Algumas pessoas levam um pouco mais de tempo para absorver um idioma, porque isso depende muito de como você lida com essas situações. Vocês já perceberam, eu sou uma pessoa muito extrovertida, então eu não tenho muito medo de pagar mico, de passar vergonha. Eu lembro que eu cheguei na missão no dia seguinte, por exemplo, vamos imaginar que eu cheguei hoje à tarde. Amanhã de manhã estava tendo uma festa em Alejandro Cor e tinha uma consagração que fazia parte da festividade, e os pastores lá me colocaram para pregar já de chegada e perguntaram: e aí, o senhor tem coragem? Eu pensei o seguinte: eu vou ter que enfrentar isso em algum momento, né? Então, se é para passar, quanto mais rápido, melhor. E aí, uma palavra que eu não sabia, eu perguntava, eles me ajudaram. E eu sempre costumo dizer, quando você precisa aprender um idioma novo, eu penso que uma das técnicas assim que eu acho que é uma técnica que eu acho que ela é muito muito proveitosa, é você aprender a perguntar no idioma como se diz o que você quer saber, né?
Então, você quer dizer assim, como se diz faca? Você não sabe o que é a palavra faca, aí você sinaliza, faz uma mímica, porque isso força você a pensar naquele idioma. Então, eu diria que um dos desafios é a questão do aprendizado, no sentido de que, quando você chega no campo missionário, você quer trabalhar, você quer produzir, você quer... Eu lembro que a minha preocupação era saber em quanto tempo eu estaria apto para pregar, para ensinar, para viver. E algumas pessoas disseram, olha, se o senhor não tiver timidez, com 3 meses o senhor consegue fazer isso. E eu tenho essa data muito nítida assim na minha mente. Eu lembro que quando eu completei 3 meses, eu já estava praticamente fazendo tudo. Viajando, indo ao centro, pegando informação, me comunicando. Minha esposa, por ser um pouquinho mais tímida, teve alguns entraves, mas... Eu lembro de ter ouvido que ela foi bastante jovem, né? Foi, Vocês casaram bem cedo. Quando chegamos ao campo missionário, ela estava com 21 anos. Nossa. E quando nós chegamos, nós descobrimos que ela estava grávida, né, de Ana. E o que acontece? Acabou que a chegada de Aninha facilitou muito esse entrosamento, porque a igreja se sensibilizou muito com o fato dela ser muito jovem, ter um filho. o primeiro filho longe de casa. Então houve um envolvimento muito grande, e isso acabou contribuindo para adaptação da gente, pro acolhimento. E querendo ou não, forçava vocês a interagir mais, né? Sempre. Pra procurar informação, primeiro filho. Principalmente na obtenção de novas palavras. Que você vai pro contexto de paternidade, maternidade, você tem que entrar naquele vocabulário. Vai fazer feira, você tem que... Então, o dia a dia, o envolvimento acaba contribuindo. Então, eu costumo dizer que o segredo é você... meter a cara mesmo e não ter timidez. Acho que a timidez é uma coisa que pode atrasar um pouquinho o processo. E depois disso, foi o envolvimento natural na obra, né? A adaptação ao estilo do argentino, a maneira de ser do argentino. Mas eu costumo dizer que o argentino do interior, ele cativa muito. Ele é muito hospitaleiro, muito família. Então, é tipo o nosso sertanejo. Pronto. Inclusive, eles têm um termo lá que eles usam. Aqui no Brasil a gente chama gaúcho, né? Lá eles chamam gaúcho. Né? E o gaúcho é como se fosse um argentino mais sertanejo, mais raiz, mais da tradição. Isso faz com que ele seja também mais acolhedor, mais família. Isso, como nós estávamos numa região de campo, Otamendi, a atividade lá é muito voltada para o plantio de batata. Então, acaba que isso contribuiu muito. Esse estilo de vida daquela região fez com que a gente se identificasse bastante. Isso aí facilitou muito a adaptação. O senhor sempre foi daqui de Recife ou o senhor passou do interior? Não, na verdade eu sou nascido no estado do Amazonas. Meus pais eram pernambucanos, meu pai era militar e estava, acho que terminando o tempo de serviço dele em Manaus. Eu acabei nascendo lá e fiquei lá até os 10 anos. Eu e minha irmã, depois, por conta de questão de saúde, que Manaus é muito quente, aí meu pai decidiu voltar para Pernambuco e dos 11 anos até aqui, estou aqui até hoje. O senhor estava falando sobre a questão do povo argentino, né? E eu fiquei com a dúvida de saber se o senhor enfrentou alguma perseguição. O senhor falou sobre eles serem muito hospitaleiros. Sim. Mas, em relação ao contexto geral, missão, aconteceu alguma hora uma perseguição, seja lá meio velada, que... né? Ou mais explícita. Assim, eu não diria que na Argentina a gente encontra um contexto de perseguição. Eu acho que na Argentina o que nós encontramos é mais um contexto de resistência. Entendi. Então, a resistência é mais presente. Por exemplo, dependendo da cidade onde você trabalha, as cidades elas têm sua legislação local. Então, tinha cidades lá que era muito difícil fazer cruzada. Aqui a gente faz cruzada com muita facilidade. Aqui a gente faz um evangelismo em massa com muita facilidade. No dia de finados, você articula
uma mobilização evangelística no cemitério, num presídio. Aqui a gente tem uma liberdade muito grande, inclusive a influência do evangelho no Brasil. A gente poderia até falar de outros estados, né, como no Rio e outros lugares, mas falando do nosso contexto Pernambuco, a influência do evangelho aqui é tão marcante que até no meio da criminalidade você percebe que existe um respeito. Um temor, né? Existe um temor. Eu lembro, em Santa Cruz mesmo, uma vez eu precisei assumir temporariamente uma congregação e eu saí para evangelizar com os meus filhos. E nós entramos numa localidade que era conhecida como Favelinha e a gente percebia que o lugar era meio barra pesada, mas a gente chegou uma vez numa casa, o pessoal estava ouvindo som, bebendo, mas quando a gente chega assim, boa tarde, pode trazer uma palavra de Deus, eles desligam o som, param, né? Para lhe ouvir. Sim. Então, existe esse respeito. Na Argentina, isso não é tão presente como aqui. Então, nós encontramos na Argentina um contexto mais de resistência, algo assim de oposição, mas não é uma coisa que dá pra gente chamar de perseguição. Eu acho que uma coisa assim, uma situação assim, talvez mais forte que eu tenha experimentado foi de uma irmã, era uma senhora já de idade, muito, muito debilitada. A gente sempre estava visitando porque ela tinha saúde bem frágil e a família dela era de um contexto religioso bem diferente e bem avesso ao evangelho. Então eu lembro que quando essa irmã faleceu, e eu acho assim que eu não passei uma vergonha maior porque essa irmã faleceu e eu me preparei para ir, né? Lá tinha uma casa velatória que eles chamavam lá, como um velório municipal. E eu fui para prestar as condolências. Sim. E, estando com os irmãos da igreja, tá pronto para fazer uma cerimônia fúnebre. Só que, não sei se coincidência ou providência, essa irmã faleceu durante o dia e na madrugada, né, desse dia para o outro, tinha falecido também uma outra irmã da congregação. E o que acontece? Ambas estavam sendo veladas no mesmo dia, no mesmo momento. Quando eu cheguei, eu passei pelo local do velório dessa irmã de idade, né? A irmã estava bem velhinha. E quando eu fui me aproximando, uma das filhas dela, que já era uma senhora também, me parou assim e disse assim, quem é o senhor? Eu disse assim, eu sou o pastor da igreja. Ela disse, fora daqui. Eu disse, por quê? Não, fora daqui, não queremos ninguém. Eu não passei um constrangimento maior, porque eu tive elementos para dizer assim, sim, mas eu estou aqui para celebrar, para realizar a cerimônia fúnebre da outra pessoa. Tudo bem. Mas se não fosse isso, teria sido um constrangimento muito grande. E nós percebemos que isso aconteceu também porque a família insistia muito para que ela abandonasse a fé, deixasse Jesus. Eu tive a oportunidade de visitá-la dias antes dela partir, e ela conversando como a fé dela estava firme. E isso acabava causando um incômodo na família. Então, mas assim, em termos de perseguição mesmo, comparado ao que a gente encontra em outros lugares do mundo, e eu diria, porque esse assunto ele tem particularidades, porque muitas vezes nós vemos a perseguição como algo negativo. E só que tem um efeito da perseguição que muitas vezes as pessoas não observam. É que em tempos de perseguição, a igreja produz os melhores crentes. Há meio que uma potencialização, né? Do evangelho em si. E da pureza e da formação, essência, né? Exatamente, de crentes genuinamente genuinamente salvos. Porque em tempo de perseguição, só fica quem é de verdade. Quem é crente de verdade. E o senhor estava... Aí tu cala a boca, eu vou seguir. Eu tava na escola dominical, a gente tava conversando sobre isso. Aí eu até perguntei pro nosso professor se a perseguição, ela era uma obra divina ou uma ação do demônio, do diabo. Porque é algo, assim, você percebe uma ação tão divina na preparação, como você estava dizendo, na essência
dos cristãos de verdade, tipo, no despertamento de o que é ser cristão. Porque a gente no Brasil não tem esse contexto. Mas ali é literalmente pra vida ou pra morte. Eu É acho tomar que a eu sua penso cruz e seguir. muito naquele versículo que diz que tudo coopera para o bem. Então, se, por exemplo, vir do inimigo a perseguição em si, Deus vai transformar em bênção de qualquer forma. Então, vai cooperar para o bem do reino. Eu vejo dessa forma. Também, Sincero. a perseguição, na verdade, ela atinge múltiplos propósitos. Por exemplo, a perseguição nos tira da zona de conforto. Sim. Você olha para a igreja de Atos dos Apóstolos, estava tudo muito bom, enquanto que quem estava se convertendo massivamente eram pessoas do mesmo contexto, judeus que estavam lá, na sua maioria por ocasião de Pentecoste, né? Que era a festa que estava rolando lá no momento que o Espírito Santo desceu. As primeiras conversões em massa eram de pessoas que tinham todas o mesmo estilo de vida, comiam o mesmo tipo de comida, praticavam os mesmos costumes. Tá todo mundo lá na mesma vibe, a gente vive aqui tudo parecido e tal, e não tá tendo muito problema de convivência, o pessoal meio que se acomodou. E esqueceram que a ordem de Jesus era Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas o pessoal se acomodou. Quando estoura a perseguição, né, acho que o ponto máximo é o apedrejamento de Estevão, e aí o pessoal começa a correr. E aí a Bíblia diz que os que iam dispersos iam anunciando a palavra. É assim que o evangelho chega em Antioquia. Não é porque alguém disse assim, eu estou sentindo um desejo de evangelizar. Um desejo missionário. Né? Você não vai ver, tipo, Filipe pensar, que desejo de ganhar os samaritanos. Não, tá todo mundo correndo da perseguição. E aí, onde eles vão chegando, é meio que Deus tira eles meio não, né? Deus, de fato, tirou eles da zona de conforto. E onde eles foram chegando, foram cumprindo o que realmente deveriam fazer. Então, esse é um dos aspectos da perseguição. Porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente vai buscar mais. Quando a gente se vê ameaçado, quando a gente se vê padecendo coisas que a gente não queria padecer, a gente vai orar mais, a gente vai fazer propósito, a gente vai intensificar a nossa busca. E, além disso, outro fator também, outro aspecto da perseguição, é que em tempos de perseguição, como a gente falou, o agente duplo ele não permanece. Só fica realmente quem é. Entendeu? O senhor acha que o sofrimento em si, né? Porque muitas vezes a perseguição era acompanhada do sofrimento. Ele vem para trazer uma outra perspectiva para nós, seja de vida, de história. Também. De propósito também ali, por exemplo, da pregação do evangelho. De muita coisa. Assim, é porque assim, as facetas da perseguição, elas são múltiplas. Por exemplo, tira a gente da zona de conforto, promove um refinamento, né? Faz meio que uma peneira no meio do povo de Deus. Abre portas também para esclarecimentos. Porque, por exemplo, a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para esses primeiros convertidos. Eram os hebreus, né? O pessoal que veio da prática do judaísmo e abraçou a fé. E o que acontece? Esse pessoal era um pessoal que abraçou a pregação dos apóstolos, presenciou os sinais, viveram aquela coisa da igreja primitiva, a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão, o presenciar dos sinais. Foi uma fase extraordinária. Só que tem um detalhe. Essa turma achava que Jesus ia voltar muito rápido. Tanto que a gente descobre ali uma coisa que, por muitas vezes, eu me questionei. Por que a gente não faz isso, né? É aquela coisa que a gente via aquela prática que a gente via na igreja primitiva. Vendiam tudo que tinham, compartilhavam para ter tudo em comum. E às vezes eu dizia, por que a gente não faz isso? Bom, por duas coisas. Primeiro, porque Atos é um livro histórico. Então, é um livro descritivo, não é prescritivo. Então, aquilo não é apresentado como algo a ser feito. Doutrina, né? Não, aquilo é apenas a narração de algo que a igreja vivenciou.
mas que nunca foi colocado como uma prescrição, uma doutrina apostólica. E o próprio andamento da história revelou que aquilo não foi interessante. Por quê? Porque eles fizeram isso motivados pela ideia de que Jesus ia voltar Amanhã. Não vamos ter apego a nada, e venderam as propriedades, dividiram tudo, e resultado, Jesus não voltou. E agora a igreja em Jerusalém, além de perderem suas propriedades, estavam vivendo a perseguição, que esse é o contexto também da carta aos Hebreus, é que o pessoal estava começando a enfrentar os primeiros focos assim, de rejeição, de perseguição. Alguns estavam perdendo seus bens porque haviam abraçado a fé e começaram a questionar se realmente, será que valeu a pena? E tal. É por isso que o escritor aos Hebreus ele vai desconstruir algumas ideias que ainda estavam presentes no seio da igreja ali, daqueles crentes que vieram, né, da primeira leva. E aí vai mostrar que era interessante que eles suportassem, tivessem paciência, para que depois de passassem toda aquela tribulação pudessem alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Nós, porém, o justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam, daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram, que permanecem para a conservação da alma. Então, o que acontece? Você vai encontrar um contexto ali de um pessoal que, por conta da perseguição, estava pensando em voltar atrás, ou eles saíram da sombra, que era o Antigo Testamento, abraçaram a essência e estavam tentados a voltar para a sombra. É por isso que o escritor mostra que Jesus é superior a tudo aquilo que eles aprenderam como sombra, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué, superior ao sacerdote. E se eles deixassem a Cristo e voltassem, era como se eles estivessem expondo Jesus novamente àquele vitupério da cruz. Enfim, a perseguição... A perseguição, a dificuldade, as oposições revelam também oportunidades para oferecer um crescimento que, no caso dos hebreus, eles deveriam ter aprendido e não aprenderam. E a gente sabe disso porque o escritor diz assim para eles: pelo tempo, vocês deveriam ser mestres. Em outras palavras, era para vocês terem aprendido alguma coisa, mas não aprenderam. Vocês não saíram do nível básico, né? Exatamente. Então, assim, a perseguição também revela isso, né? Que embora tenha alguém que esteja lá, mas talvez não tenha desenvolvido, não tenha amadurecido o que deveria amadurecer. E o senhor acha que essa geração de hoje tem um certo medo dessa perseguição e desse sofrimento também? E acaba se esquivando de aprender de crescer, né? De crescer. Porque se a gente for olhar para o evangelho em si, Jesus foi o que mais sofreu, né? Sim. Então, o evangelho não é sobre uma história bonita. Pois é, mas aí... sofrimento também. O que é que eu entendo? Eu entendo que a igreja, ela vive ciclos. Sim. E eu não acredito que a igreja no Ocidente, a igreja brasileira, ela vai viver uma perseguição assim nos moldes da perseguição de Roma. Institucionalizada, né? Não, eu entendo que essa perseguição, eu não gosto nem, eu nem diria que o termo perseguição se aplicasse. Eu acho que o que a gente vai enfrentar, o que a nossa geração tem enfrentado e com possibilidade de se potencializar, são estratégias de oposição. Mas perseguição mesmo nos moldes daquilo que a gente tem visto, por exemplo, na Nigéria. Entendeu? Esse nível de perseguição, até porque, quando nós olhamos para a história da igreja, o que é que a gente percebe? A igreja de Esmirna, você tem 7 igrejas descritas em Apocalipse. Apocalipse é um livro profético, então o número 7 ele assume esse caráter profético. 7 fala de plenitude, de totalidade. Então, eu particularmente, eu acho muito plausível a interpretação de que, apesar das 7 igrejas serem igrejas literais,
que estavam vivendo aquela realidade que é narrada por João, eu entendo que quando elas aparecem num contexto de 7, elas representam a totalidade da igreja na Terra em todas as épocas. E por que eu concordo com essa visão? Porque cada uma daquelas igrejas, historicamente, representa uma fase do cristianismo, uma fase da igreja na Terra. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, a igreja apostólica. A igreja que vem após Éfeso é a igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida. Um detalhe interessante é que sempre que Jesus se dirige a uma das igrejas da Ásia Menor, ele elogia os pontos positivos e corrige o que precisava ser corrigido com advertências. A igreja de Esmirna, ela não recebe correções. E é a igreja perseguida. É a igreja que Jesus consola ela, não dizendo que vai livrá-la da perseguição, mas consola dizendo: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Jesus não ilude, ele diz assim: o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Fala de uma tribulação de 10 dias, que muitos estudiosos entendem que esse número 10 pode representar 10 anos de perseguição ininterrupta na história da igreja. Pode representar uma sequência de 10 imperadores, porque de fato você tem uma sequência de 10 imperadores que foram extremamente cruéis, dentre os quais você poderia citar Vespasiano, Domiciano, Nero e tantos outros que foram muito cruéis com a igreja. E o que é que você observa? Essa igreja, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, é uma igreja que ela não recebe advertências, correções. Salvo engano, somente Esmirna e Filadélfia estão nesse contexto. E o que é que você observa? Logo após a igreja de Esmirna, você tem a igreja, se não me falha a memória, de Pérgamo, que é a igreja que começa a desfrutar do favor do império. É como que você, olhando pela ótica do mundo espiritual, você imagina que o diabo inflige perseguição contra a igreja. Mas o resultado final disso, os crentes estão morrendo queimados, trucidados nas arenas. No final, o resultado final, para onde estão indo as almas deles? Entendeu? Ele não está perdendo, né? Exatamente. Então, é como que o inimigo ele muda a estratégia. Bom, é melhor, ao invés de tocar o corpo e não poder ter a alma, é mais interessante. É mais ou menos, a gente vê isso no Antigo Testamento, quando Balaque ele aluga Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E ele diz assim: não consigo amaldiçoar porque Deus não vê maldade nesse povo e tal. Então, o conselho de Balaão, o problema de Balaão não é a profecia de Balaão. Porque a profecia de Balaão, toda a profecia de Balaão, ela é divina. É Deus quem coloca a palavra na boca dele, ainda que Balaão seja um profeta, seja considerado um falso profeta, um mercenário, vamos dizer assim. O problema de Balaão não é a profecia. O problema de Balaão é o conselho. E o conselho de Balaão é que é perigoso, que é orientar Balaque a criar uma estratégia para levar os filhos de Israel a pecarem. Por isso que em Apocalipse você vai ver advertências graves contra a doutrina de Balaão. Porque enquanto que a perseguição ela causa um efeito purificador no povo de Deus, o conselho de Balaão, a falsa doutrina, a licenciosidade, a tolerância com o pecado, isso sim vai causar um estrago muito maior. Então, é bem verdade que eu estou falando ali de fases do cristianismo. É diferente de você falar de fases da vida de um cristão. Porque perseguição, em algum momento, a gente vai enfrentar, às vezes no ambiente familiar, às vezes num contexto de trabalho. A adversidade sempre vai vir. Agora, a perseguição no contexto da igreja perseguida, do contexto que a gente encontra, por exemplo, no que é apresentado na missão Portas Abertas, Sim. Esse contexto ele é mais local. Eu não acredito que a gente vá presenciar isso a nível global. O senhor acha que existe, de certa forma, algo ideológico
uma perseguição certeza. velada, né? Eu tava Eu tenho pensando, certeza. como se quando fosse poucos cristãos... Poucos crentes aí. né? Pronto, maior. Quando se fosse poucos crentes, o diabo tentasse abafar. E, tipo, chega um tempo que é aquele ditado, você não pode com seus inimigos, junte-se a ele. Aí, tipo, quando a igreja cresce, que não tem mais como matar, sei lá, 1 milhão de pessoas de uma vez só, aí ele começa a introduzir doutrinas que vão distorcendo, que vão É uma conduzindo. estratégia mais interessante. Até porque, por exemplo, vamos ser bem pragmático. Num contexto de Brasil, você tem uma quantidade de evangélicos muito grande. Então, até por uma questão de inteligência, qualquer governo, por mais que queira causar um dano à igreja, ao cristianismo, não vai fazer isso de forma Descarada. declaradamente, entendeu? Então, é muito provável que essa perseguição, ela venha no campo ideológico, ela venha mais como um cavalo de Troia, como o semear de uma erva daninha no nosso meio, como um veneno, entendeu? E tá existindo muito essa coisa de separação, eu acho que de fragmentação das pessoas. Tipo, no ambiente profissional eu sou uma coisa, no ambiente, sabe, em cada ambiente eu sou uma pessoa diferente. Às vezes eu acho que isso também vem muito de um pensamento que está surgindo nas faculdades, escolas, de que você não pode ser uma pessoa completa nos ambientes que você chega, né? Você precisa, às vezes, mascarar alguma coisa ou diminuir um pouco a sua fé, porque a sua fé não entra aqui. Aqui quem entra é a ciência. Só que eu acho que existe... essa junção precisa existir, na verdade, na vida de todo cristão, principalmente de nós jovens, né? Tem que haver essa junção da pessoa que vai para a faculdade, da pessoa que é um profissional. Na verdade, é o que a gente chama de cosmovisão cristã. Sim. É você ter uma visão de mundo pautada pela sua fé. É o que Salomão diz em Provérbios, acho que 3:6. Ele fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, esse reconhecer a Deus em todos os caminhos é você submeter a Deus todas as áreas da sua vida. Então, não tem como... eu tenho um estilo de vida na igreja, mas na faculdade é outra coisa. Na verdade, é esse tipo de ideia que eles tentam passar para o nosso jovem, que tem a ver, tem muito do relativismo moral. Tipo assim, o que é bom para você, de repente não é bom para mim, então se é bom para você, você não traz isso para o nosso ambiente e tal. Mas para o cristão, isso não se aplica muito, porque tudo que a gente faz é pautado naquilo que a gente crê e naquilo que a gente vive. Como a gente enfrenta isso? A questão do relativismo? Olha só, eu acho que a melhor forma é ser aquilo que Deus nos chamou para ser na essência. Por exemplo, imagina José atuando como escravo na casa de Potifar. Então, qual era a esfera, o campo de atuação, o nível de influência que ele tinha como um escravo lá? Era muito limitado, mas na forma como José se conduzia, você percebe que dentro daquilo que ele pôde fazer como um escravo, alguém percebeu que ele era diferente, que havia uma excelência nele. Que existia Deus ali, né? Tanto porque quando existe Deus, Deus é abrangente, né? Deus é abundante, não tem como disfarçar muito. E desde que a gente também permita que Deus se revele por meio das nossas ações. Então, algo foi percebido em José pela forma como ele atuava. Começou atuando como escravo, depois se tornou administrador da casa, né, do Potifar lá. Então, assim, eu entendo que às vezes as pessoas querem uma receita prática, mas a receita prática é ser essencialmente aquilo que Deus nos chamou para ser, independente do contexto onde a gente esteja inserido. Entendi. Perfeito. A gente está falando aqui sobre nosso contexto local, né? Sobre essas ideologias que podem sobrevir sobre nós, como a gente já sabe que tem acontecido bastante com nós jovens. Mas e quando a gente sai do nosso contexto e vai falar da Janela 1040, por exemplo, de contexto de países perseguidos? Tá, vamos lá. No contexto
nosso contexto aqui, contexto universitário, acadêmico, a gente enfrenta... Eu não gosto muito do termo perseguição. Oposição é uma palavra mais adequada. Ainda que tá dentro Bem do... discreta, né? Tá dentro do contexto, porque a pessoa pode sofrer perseguição, não como uma perseguição como, vou te punir, ou você abandona a fé, ou vou cortar tua cabeça. Não é. A gente enfrenta outro tipo de perseguição que é tão prejudicial quanto, na verdade, esse tipo de perseguição ideológica, ou de oposição ideológica, biblicamente, ele é até mais severo do que a perseguição do ponto de vista físico. Que a mente, né? Exatamente, por um detalhe. Quando Paulo ele escreve para Timóteo, acho que na segunda epístola, no capítulo 3, ele diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que é curioso é que quando Paulo fala dos sofrimentos dele, do que ele vivenciou, ele diz assim: recebi 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, fui apedrejado. Nesse apedrejamento ele foi dado como morto. Então, em perigos de morte, perigos da minha nação, entre os falsos irmãos, em naufrágios, em jejuns, passei, acho que um dia e uma noite no abismo. Então, ele traz uma série de sofrimentos físicos. O açoite com varas, a gente vai estudar, descobre que ele deixava marcas na superfície dos ossos. Então eram dores terríveis. Dizem que a pessoa recebia uma quarentena de açoite menos 1, quando era submetida a uma sessão de punição dessa forma, porque se recebesse mais, a possibilidade de morrer no castigo era muito maior. Então a regra eram 39 açoites. Paulo diz que foi submetido a isso por 5 vezes. Mas o que é interessante é que esse homem que passou tudo isso, ele está escrevendo uma carta e está dizendo, em outras palavras: tempo difícil não foi o meu, não. Tempo difícil é o que vem aí. Os tempos trabalhosos, Paulo estava falando de um tempo que ainda sobreviria sobre a igreja. Não do dele, né? Não do dele. Então, um homem que sofreu uma perseguição física, foi apedrejado, quiseram matá-lo muitas vezes, ele é quem está dizendo: tempo trabalhoso não foi o meu, não. Tempo trabalhoso é o de vocês. Nós é que estamos vivendo os tempos trabalhosos, e eu costumo dizer que mais por conta desse tipo de perseguição ou de oposição ideológica. Porque você olha para o cristianismo da Europa, que foi o cristianismo assim mais bombardeado, você olha para as grandes universidades que foram fundadas por cristãos, que tinham como objetivo esse crescimento mais amparado na ideia de Deus. Hoje, os grandes centros acadêmicos na Europa, em muitas partes do mundo, o cristianismo está praticamente, eu não vou dizer morto, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas o que essas nações foram no passado e para o que elas são hoje, há quem diga que uma das últimas esperanças do mundo seja o Brasil, por conta do que nós ainda encontramos em termos de cristianismo no Brasil, apesar de todas as dificuldades, mas o Brasil ainda é considerado uma esperança, assim, no que diz respeito à evangelização de outras nações. É tanto que quando a gente estava estudando, né? É um tema que me toca muito, falar sobre a igreja perseguida. Acho que é todos nós, né? Sim, quando a gente pensa na realidade dos nossos irmãos. E eu tava vendo que, tipo, quando eles vão falar, quando eles têm a oportunidade de falar pra gente, ou falar com o pessoal que é a igreja livre, né? Eles não falam sobre as perseguições. Eles não falam sobre os açoites, eles não falam sobre as coisas que eles sofrem. Eles não ficam tipo, como eu tô sofrendo. É tanto que eu tava vendo uma missionária que tem um contato com eles, assistindo outro podcast, mas ela tava dizendo que eles tiveram de perguntar como foi pra você passar por isso, porque a conversa deles, durante todo o tempo que eles estiveram juntos, foi Jesus, foi Bíblia. Tipo, isso aqui é o de menos, é irrelevante quase. Inclusive, eu sempre gostei de manter contato com Missão Portas Abertas. E eu lembro que... Irmão André, né? O que contrabandeava a Bíblia. Sim. Tem uma história aquele livro fantástica, é incrível. E a gente descobre, por exemplo, que na China, que é um regime diferente do nosso, a igreja subterrânea, que é a igreja clandestina, é uma igreja assim, extremamente grande.
Hoje eu não sei, hoje eu não me atualizei mais, mas até um tempo atrás eles faziam cópias manuais de textos da palavra de Deus, e era uma igreja que crescia muito a despeito da resistência que existia lá e que ainda existe. Então, assim, quando a gente fala de perseguição, é um assunto assim, um tanto complexo, porque ninguém fala de perseguição como uma coisa boa. Sim. Mas muitas vezes os efeitos da perseguição são efeitos que ecoam na eternidade. Você vai... Quem lê o livro do irmão, acho que é o irmão Yun, o chinês... Uhum. O Homem de Deus, né? O Homem... Acho que é. O Homem do Céu. Eu lembro que minha esposa lia esse livro para o meu filho quando ele era criancinha, e eu ficava fascinado com os testemunhos, assim. Então, mas é uma coisa interessante. Eles que passam perseguição, o assunto deles não é esse. Digo mais, muitas vezes quando eles têm a oportunidade de conversar com crentes do Brasil, alguns deles lamentam nós não valorizarmos a liberdade que nós temos e que eles gostariam de ter. Eu vi uma vez que uma moça que tá nesses países perseguidos, ela teve a oportunidade de vir pra cá, pro Brasil. E ela foi no mercado com essa missionária que atrás dela, e ela tava querendo falar de Jesus pra todo mundo que ela parava na rua, ela falava, e ela disse à missionária: como assim vocês não falam de Jesus o tempo todo, tendo a oportunidade que vocês têm? Sabe? É isso, tipo, a gente não sabe realmente aproveitar o privilégio que nós temos. E às vezes a gente tá ocupado em falar sobre tantas outras coisas e se importar com tantos outros assuntos. Isso eu falei porque eu lembrei de uma fala do irmão André, que ele era só para explicar, ele era um contrabandista do livro, né? Fala que ele era um contrabandista de Deus, porque ele levava bíblias para países perseguidos onde não podia entrar nada. Então, eu lembro de uma frase que ele ia ver as pessoas para meio que recrutar, né? Para chamar. Aí ele dizia assim: se aquela pessoa sabe falar mais sobre a política de países e não fala tanto do evangelho, a gente percebe que aquela pessoa não está preparada para a guerra que vai enfrentar. Exatamente. Porque é uma questão de você estar preparado e munido com a palavra, e não é uma guerra política entre outros sentidos, né? Isso quando a gente está falando sobre realmente ir para um campo missionário, por exemplo, de uma igreja perseguida, né? Verdade. Então, eu acho que é um assunto bem... Dá pra sair muita coisa daí. Mas eu queria voltar um pouquinho. Eu ouvi o senhor contando uma história de uma pessoa que, na sua família, ela enfrentava certas perseguições. E a gente fez um formulário e chegaram muitas perguntas. E algumas tinham esse tom e esse contexto. Como lidar com essa perseguição, muitas vezes, na própria família? Bom, eu lembro que minha mãe comentava meus avós foram pioneiros assim, do evangelho no sertão. Lembro de... Minhas tias contam que a Igreja Batista tinha mandado umas missionárias lá para o sertão do Araripe, e meus avós tiveram o primeiro contato. Depois o pastor B.T. Miller, que foi a gente considera um apóstolo, um grande homem de Deus que atuou muito no sertão, e isso trouxe um impacto muito grande na família da gente. E eu lembro que minha mãe e minhas tias contavam assim, que os primeiros cultos eles eram marcados por muita rejeição, por pedrada. O pessoal jogava pedras no telhado da igreja, e havia uma dificuldade muito grande. Então, essa foi o primeiro contexto assim, de oposição que eu tive assim, conhecimento, né, do que minha mãe me contava, mas também contava de que, nesse tempo, o fervor da igreja era uma coisa assim, muito, muito marcante. Outro tipo de perseguição que a gente enfrenta é aquela perseguição que Jesus falou, né, do pai ficar contra o filho, sim, né, que é a perseguição em decorrência da conversão. Uhum. Então, você está num contexto familiar onde todo mundo tem o mesmo estilo de vida, faz a sua festinha, toma a sua cerveja, faz a sua farra e tal. Quando alguém sai desse contexto e abraça um estilo de vida diferente, então isso já vai chocar. Então,
chocou meu pai, né? Quando eu me converti, depois minha irmã. Então, assim, no começo não foi fácil. A gente percebia uma resistência, a gente percebia uma facilidade de surgirem, assim, conflitos por qualquer coisa. Então, alguns conflitos você não vai conseguir evitar. O que você vai precisar é pedir sabedoria a Deus para minimizar o impacto, tentar reduzir os danos. E para essas situações eu diria que muitas vezes o silêncio ele é estratégico. A não reação. Dá pérolas aos Entendeu? porcos, né? Exatamente. Foi a reação de Jesus no momento mais vulnerável da vida dele, né? Exatamente. No momento de dor na crucificação. E tem um outro detalhe também, que a gente não pode passar desapercebido. Ninguém quer passar perseguição Sim. em nenhuma área, seja perseguição física, seja perseguição no trabalho, porque você é crente, ou perseguição em casa, ou perseguição dos haters, entendeu? O diabo sabe onde te atingir. E muitas vezes, quando ele não conseguir te destruir, quando ele não conseguir te fazer pecar, ele vai atacar a tua reputação. Foi o que ele fez com José. E outros exemplos. Mas o que é que você vai perceber? É que em nenhum momento você vai ver José tentando se defender. Simplesmente tem situações que às vezes Deus vai permitir você passar. Isso não tem como fugir disso. Agora, o que Jesus coloca é que isso, na verdade, que ninguém quer enfrentar, é algo que no olhar de Jesus deve ser visto com exultação. Assim, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande vosso galardão no céu. Então, existem processos de perseguição que você vai enfrentar e nesse contexto que a igreja está atravessando, esse contexto atual, eu costumo dizer que a gente tem que estar preparado, não é para essa perseguição no sentido de ou você deixa a tua fé ou eu vou te matar, ou vai apanhar. A gente tem que estar preparado para lidar com os ataques, as pedradas, as difamações, justamente porque hoje essa é a principal, ou uma das principais ferramentas de Satanás para atingir os servos de Deus. O senhor acha que uma das saídas para isso também seja você ter um certo senso de identidade? De saber quem você é. Eu acho que isso é decisivo. Primordial, né? Primordial, porque quando você sabe quem você é em Deus, quando você sabe como Deus te vê, e claro que uma coisa que fortalece muito isso é o reconhecimento de quem está perto de você. Sim. Né? Porque eu costumo dizer que o problema é que as pessoas muitas vezes invertem as prioridades. Se você recebe o aplauso da plateia e é reprovado pelos de casa, para Deus isso não tem valor nenhum. Se você de repente recebe pedrada dos de fora, mas a tua esposa, o teu marido, os teus filhos que convivem com você sabem quem você é, você cumpriu o seu propósito, porque a principal igreja que Deus entrega para a gente cuidar é a nossa casa, é a nossa família. Então, essa é a igreja... Isso a gente trazendo para contextos saudáveis, né? Sim. Onde há cristãos, porque a gente acabou de falar também sobre uma perseguição familiar. Então, nesses casos, normalmente você não vai ter um certo... amparo, né? Um respaldo, esse reconhecimento das pessoas de casa. Pode acontecer de você enfrentar essa oposição ou essa perseguição em todos os contextos ao mesmo tempo. Sim. Foi o caso de José, que ele enfrenta a oposição, né? Ele é perseguido pelos irmãos, ele é perseguido por uma mulher que não consegue derrubá-lo e vai optar por caluniá-lo. No cárcere, eu não vou dizer que ele sofre uma perseguição, ele sofre vamos dizer assim, um abandono, um esquecimento do copeiro, né? De quem a quem ele favoreceu, né, com a palavra. Mas o que acontece? Não existe uma perseguição que vai durar para sempre. Até porque ela sempre vai atender um propósito. Ela sempre vai servir como uma ferramenta na mão de Deus. E quando ela atinge o seu propósito, ela cessa. Ela não dura para sempre. É como se fosse uma lição, né? Sim. Você completa a lição. Completou, deu checklist, né? Pois é.
Eu acho que tem gente aí pedindo, Senhor, que essa lição acabe. Já aprendi tudo. Dá logo o check, né? Mas faz parte. Mas essa questão da identidade seria um dos pontos. E eu acho que quando também você tá com a identidade bem firmada e fundamentada, você também não liga de dar tanta explicação. É porque não precisa. Eu costumo dizer, né? Eu tenho uma mensagem que eu gosto muito dela, é que você não é o que os outros dizem que você é. Você muitas vezes não é nem quem você pensa que é. Nessas situações de dúvida, você é quem Deus diz que você é. Então, quando você tem essa sua identidade bem firmada naquilo que Deus diz sobre você, pode acontecer de alguém estar te chamando de sei lá, de alguém que causou muitos males à igreja, como Ananias disse para Jesus, quando Jesus disse a ele, né? Levanta-te, vai até a rua direita, né? Procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, tu vai encontrar ele orando. Aí, Senhor, de muitos tem ouvido acerca desse homem, quantos males tem causado, né, aos teus santos e tal. Essa era a percepção de Ananias. Jesus disse, vai, porque este é para mim. Então, não é que a informação estava equivocada, ela só estava desatualizada. Então, às vezes, você é alvo de uma informação que ou foi distorcida, ou está desatualizada. Ou foi do passado, justamente. Então, que não condiz mais. Que não condiz, ou que foi distorcida, que é muito comum essa coisa, nem a brincadeira do telefone sem fio. Entendeu? A pessoa vai passando de um jeito, aí distorce. E no ambiente de rede social, você tem que estar preparado para ouvir todo tipo de coisa e respirar fundo e vida que segue, entendeu? Deus te conhece e é Ele quem vai te respaldar. E essa questão da identidade a gente observa muito justamente nesses irmãos, né? Que estão ali para vida e para morte com a fé. O que é que o senhor acha, assim, que nas suas perspectivas, há umas das experiências ou aquilo que a gente mais aprende com esses irmãos, tipo de genuinidade da fé ou alguma coisa nesse sentido? Quando tu fala de irmãos, tipo os irmãos assim, tipo os irmãos de José? Não, tipo com os nossos irmãos que estão no contexto de perseguição. Tá. Entendeu? Então refaz aí que eu não eu tava achando que a gente tava preso no tópico anterior. Beleza, quando a gente estava conversando sobre a genuinidade da fé cristã, do conhecimento da sua identidade. E a gente vê isso, essa identidade muito forte nesses irmãos que sofrem perseguição, que estão ali pra vida e pra morte, pra matar ou pra morrer, Cristo, minha vida. E, assim, o que é que você acha que a gente pode extrair de essência, de evangelho, ou as principais que a gente consegue, lições que a gente consegue ter? Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ouvir qualquer coisa desses irmãos, isso nos inspira. Por exemplo, nem sempre a gente vai ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas existe grandes possibilidades da gente ser impactado por experiências desses irmãos. Então, o que é que eu diria para quem nos ouve? Quem puder ler O Homem do Céu, quem puder ler Torturado por Amor a Cristo, de Richard Rembrandt, que é um livro extraordinário. Principalmente porque é um livro que ensina lições fantásticas obtidas a partir de um sofrimento profundo. E assim, é um livro também que abre muitos olhos da gente, que às vezes a gente acha que porque está passando uma dor, uma luta, a gente acha que é o maior mártir, né? É o fim do mundo. Meu Deus, que sofrimento. O Estevão 2.0. Quando a gente olha, por exemplo, um livro como esse, Torturado por Amor a Cristo, Richard Rembrandt era considerado o mártir vivo. Ele conta da história, né, da ascensão do comunismo na Polônia, e é uma coisa tremenda. Polônia? Não, Romênia, se não me falha a memória. Romênia. E as coisas que ele passou, ele conta experiências de gente que ele evangelizou com código Morse, dando pancada na parede, numa situação muito difícil, mas conseguindo ganhar pessoas para Jesus ali. Então, assim, ter oportunidade de acompanhar trabalhos como Missão Portas Abertas, Missão Voz dos Mártires, dar uma olhada, por exemplo, no que está acontecendo. Tem muita coisa fantástica acontecendo que quase ninguém sabe. Por exemplo, a igreja do lixão lá no Egito, entendeu? A igreja clandestina, vamos dizer assim, na China.
tem muita coisa acontecendo e muita coisa que está fora do radar das redes sociais, entendeu? Muita coisa que a gente às vezes vai encontrar uma substância melhor num material escrito, num livro que vai impactar a gente, porque quem está escrevendo, quem está produzindo esse material é gente que de fato vivenciou isso. E a gente se portar com algo além de nós mesmos, né? Pois é. Porque às vezes a gente fica tão preso na nossa rotina, nas Nas nossas dores, né? E acaba esquecendo de olhar um pouco para o lado e ver que tem irmãos que sofrem muito mais e que estão firmes em Deus, com a fé fortalecida. Eles não reclamam da situação que eles passam, eles não usam isso como troféu, porque eu acho que também existe uma certa movimentação, isso aí já entra em outro lugar, outro assunto, um certo movimento de pessoas estarem usando suas dores como troféus. Eu quero apresentar isso aqui na vitrine para você e dizer que eu enfrentei isso e aquilo. É a nossa cultura quase, né, do Brasil. Porque às vezes a pessoa faz disso uma vitrine. É um marketing quase, né? Assim, eu sou experimentado nessa área aqui, então eu posso ser o seu conselheiro e tal. E eu acho que as nossas dores, elas acabam servindo a um propósito. Elas nos capacitam, nos ajudam a socorrer melhor pessoas, Sim. né? Já passei por aqui, Sim. eu sei como é, posso te ajudar, posso te orientar. Agora, eu acho que não precisa fazer marketing disso, entendeu? Não vejo sentido nisso, não. Sim, sim. E às vezes parece, eu tava pensando também, que parece que existem duas igrejas. Uma igreja livre e uma igreja perseguida. Não é como uma se coisa fossem duas só, né? realidades completamente diferentes. Mas não, né? Nós somos um corpo de Cristo. Deus não tem um corpo perseguido e um corpo livre. Um corpo que padece e um que não padece. Eu acho que quando a gente fala sobre igreja perseguida, me vem muito isso na minha cabeça. Da falta que a dor desses irmãos faz na gente. Não a dor física somente, mas de vulnerabilidade. A gente fala muito também sobre os irmãos. Não, pessoas que vencem a perseguição, conseguem se manter firme. Pessoas que, apesar das diversidades, elas permanecem. E aqueles que não permanecem? E aqueles que uma oração da gente pode fazer diferença? Que, meu Deus, Deus trazer a imagem da gente, ou que experiência maravilhosa seria se Deus mostrasse a gente, ou a gente tivesse essa experiência de interceder por aquele irmão que está literalmente na iminência de negar a Jesus, sabe? Não é isso que ele quer, não foi para isso que ele aceitou a Jesus, mas isso pode acontecer, né? Eles estão vulneráveis. E a gente não sente, eu posso falar por mim agora. É como se meu dedo estivesse sofrendo e meu corpo tivesse, tô nem aí pra esse dedo que tá... Assim, dizem que o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, eu acho que às vezes o nosso contexto, o nosso acúmulo de atividades, a nossa rotina, muitas vezes faz com que a situação da igreja perseguida acabe passando desapercebida para muita gente. E talvez por conta disso falte um pouco esse despertamento, né, de atentar para interceder. Como interceder da forma correta? O que seria uma oração eficaz, assim, você acha? Olha, eu acho que é procurar... Normalmente, quando você segue materiais como Portas Abertas, essas missões, é meio que uma prática deles. Sempre que eles apresentam uma realidade específica de uma localidade, eles sempre concluem dizendo motivos de oração. Ore para que Deus levante obreiros locais, ou ore para que Deus permita a abertura de uma escola para que a gente possa colocar que em muitos lugares perseguidos o missionário não pode entrar como missionário, então ele tem que entrar como profissional. Então, às vezes, abre-se uma escola ali, o missionário entra como um professor e nesse contato professor-aluno ele consegue evangelizar muita gente. Então, é interessante conhecer os objetivos, os pedidos de oração de cada local, porque cada um oferece uma realidade. E não tem como orar sem saber. Pois é. Então, assim, é interessante que haja esse interesse, né? Essa busca essa percepção, esse interesse mesmo de saber o que é que está acontecendo. Aquela irmã que faz um trabalho excelente, Tia Jo, Sim. Ela tem feito um trabalho assim, muito relevante, me parece que no Paquistão, em alguns lugares onde existe ainda a realidade de pessoas que trabalham como escravos na produção de tijolos.
Então, ela dá suporte a uns trabalhos missionários que faz com que eles levantem recursos para comprar a liberdade dessas pessoas que trabalham, famílias inteiras que trabalham como escravas em produção de tijolos, e essas pessoas são compradas, alcançam a liberdade e ao mesmo tempo são alcançadas também pelo evangelho. Então, assim, mas essa é uma realidade que muita gente não sabe. Sim. Entendeu? Eu acho que o primeiro passo é procurar conhecer, claro, sempre de maneira referendada, porque também acontece muita gente que às vezes pega uma pauta do tipo assim, vamos ajudar o pessoal na África, mas na verdade a intenção é outra. Então é interessante que isso aconteça realmente com organizações sérias, respeitadas e que tenham respaldo de uma igreja, né, da sua igreja local, que possa dizer, não, aqui de fato é um trabalho sério. Uma vez que você conhece essa realidade e você absorve essa informação, então você vai saber, porque eles sempre expõem os motivos de oração. Você vai saber pelo que está orando e a partir daí você constrói uma estratégia de intercessão. Sim, sim. A gente queria agora que o senhor deixasse suas últimas palavras no podcast. Não morrer? Porque a última... Neste momento. Calma, pastor. Se eu soubesse, Sua fé tá firme. A gente preparou a simulação. misericórdia. Apaga a luz aí, produção. Uma lição aí que o senhor pode deixar para nós jovens. Olha só, eu tenho refletido muito sobre como a vida é curta. Um dia desses eu estava como jovem reunido com outros jovens. Eu lembro que no meu tempo de jovem eu tinha sempre um grupo de jovens assim mais próximos. A gente se reunia para fazer propósito de oração, de jejum. E eu lembro que eu tinha acho que 4 amigos. E a gente fez uma vez um propósito. Vamos fazer um jejum pela janela 1040, né? Tem uma turma lá que nasce, cresce, morre e nunca ouviu falar de Jesus. Sim. Por conta da resistência. Uma região muito fechada, considerada, né, uma das fortalezas de Satanás. E eu disse, vamos fazer um jejum mesmo, tal. Isso foi uma experiência que me marcou muito. E nós fizemos, né? Éramos 4 amigos, 4 jovens, e separamos um dia, fizemos um dia mesmo de jejum e de intercessão, assim, muito intensa. Mas muito intensa mesmo. E uma das irmãs que ela orava com a gente, na oração final, quando terminou a oração, ela disse assim, quando a gente estava fazendo essa oração, eu via como se fosse um mapa de um país, e nesse mapa tinha como se fosse um mato crescido, muito fechado. E quando a gente orava, eu percebia como que se abrisse assim um espaço naquele mato fechado. E quando eu vi isso, essa irmã relatou, né? Quando eu vi isso, o Senhor me comunicou e disse assim, que havia recebido o propósito, a intercessão, e havia criado um caminho para uma abertura para que a palavra dele chegasse ali, e que por conta disso nós iríamos receber ataques. Eu falo isso com muita cautela, porque tem muita gente que às vezes meio que dramatiza muito essa coisa da guerra espiritual, mas é real, acontece, Sim. mas eu entendo que acontece dentro do molde bíblico, né? E ela contou isso, olha, quando Deus me falou que tinha recebido o propósito da gente, que tinha criado um caminho, uma abertura para que a palavra dele atingisse um país, e para que vocês saibam que foi Deus que falou isso, Deus me disse que nós, essa semana, receberíamos grandes ataques na nossa família. Então, a gente vai fazer mais uma oração para Deus guardar nossos familiares. E a gente recebeu aquilo, né? Ouvimos e tal. Fizemos uma oração, assim, bem fervorosa, Senhor, guarda a nossa família, tal. Quando isso aconteceu, eu estava em Manaus. Eu tinha ido lá resolver um assunto de família e estava passando um tempo lá. E isso aconteceu, esse propósito, ele foi acho que da sexta para o sábado. No sábado, às 18 horas, a gente entregou esse sacrifício e tal. No domingo à noite, eu ligo para casa
e falo com a minha irmã. E aí, como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Só que eu fiquei curioso, né? Porque eu tinha recebido aquela palavra, disse, tá tudo bem mesmo? Ela disse, tá, não aconteceu nada, nada que te colocou em perigo. Aí ela deu uma pausa. Aí eu disse, por quê? Eu disse, não, porque a gente estava orando e estava num propósito, um propósito por povos não alcançados e Deus sinalizou pra gente que tinha recebido o propósito, mas disse que a gente receberia uma retaliação, que o inimigo ia se levantar com muita fúria contra nossos familiares, mas que Deus ia guardar, ia dar livramento. Só que eu fiquei curioso, aconteceu alguma coisa, ela fez assim, ela contando, minha irmã, ela disse assim, hoje de manhã eu saí para fazer o treino de direção, que ela estava né, tirando a habilitação, e a gente foi fazer o treino numa área e eu perdi o controle do carro e o instrutor ficou muito espantado porque ele disse que era para o carro ter capotado e ter virado e não sabe explicar como isso não aconteceu. Isso. Aí eu disse, então tá explicado. Eu sei por que isso não aconteceu. Então, assim, o que é que eu diria? Essas experiências vieram num tempo em que a gente era jovem, não tinha, assim, um peso de preocupação, tipo... Hoje eu tenho uma esposa para cuidar, eu tenho filhos para acompanhar, eu tenho uma igreja para orientar, fora as minhas atividades do campo, as demandas e tal. E quando a gente é jovem, a gente tem muito tempo livre, a gente tem a oportunidade de fazer muita coisa, de realizar muita coisa no reino. Sim. E o que me preocupa nessa nossa geração atual é o perigo da distração. Nosso povo está muito distraído, muito ocupado, ouvindo muita coisa que não edifica, gastando tempo em coisas que não vão produzir nada. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho refletido muito sobre o quanto a vida é curta. Eu estou falando de uma coisa que parece que foi ontem, mas eu estou fazendo 50 anos esse ano. Então eu tenho essa visão assim meio dramática. Saudosista. Eu penso assim, estou com 50 anos, se eu não tiver nenhum problema de saúde, se eu cuidar da minha alimentação, né, cuidar da minha saúde, tiver uma atividade física, vamos imaginar que eu tenho o quê? 20, 25 anos, 30 anos pela frente, no máximo, se eu chegar a 80 anos. Isso é muito pouco, gente. Você já passou da metade, né? 20, 25 anos. Eu tô casado há 20 anos. Parece que foi ontem. Então, assim, se a gente não despertar, a gente passa por essa vida e não produz muita coisa. Então, eu acho que quem está me ouvindo, aproveita a oportunidade, aproveita o momento, aproveita o contato que você consegue ter com os homens de Deus, extrai alguma coisa. Se você, de repente, não consegue conhecer aquela pessoa... Eu nunca conheci o irmão Yun, nunca conheci um Richard Rambra, nunca conheci homens, nunca tive a oportunidade de conhecer, mas tive a oportunidade de ser impactado por algo que eles produziram e que chegou até mim. Então, eu acho que tem muita coisa para impactar a gente, para influenciar a gente e para nos abrir os horizontes para que a gente produza mais, faça algo mais, tenha uma passagem mais relevante nesse mundo. É isso que eu diria. E não perca tanto tempo com coisa passageira, do que Billy Graham disse, né? Que a distração é o substituto do barato do diabo para a felicidade de Deus, né? Exatamente. E é o que a gente tá vivendo, muita distração. Eu falo até por mim. Meus pais, se assistirem aí, podem confirmar. Gente, queremos agradecer por você ter escutado até aqui. Pedimos que você curta, compartilhe, envie para aquele amigo que você se lembrou aí durante o podcast. Que essas palavras do nosso irmão André, pastor André, a nossa conversa aqui tenha impactado a sua vida, tanto quanto impactou a nossa que estamos aqui gravando. E que você produza frutos, né? Acho que o mais importante, né? Que nós, jovens, aproveitemos a nossa juventude, a nossa força, né? Querendo ou não, nós temos força e estamos em busca da sabedoria, né? A Bíblia diz que o jovem é força. Eu espero que essas não sejam minhas últimas palavras, mas se forem... Mas eu não lhe matei! Tava dizendo que eu ia falar besteira e ela que assassinou o pastor aqui. Vixe, ele tava tão saudosista hoje. É isso, gente. A gente espera que você tenha aproveitado. E manda para aquele amigo do Coral Jovem, da Unidade. Manda para... Aquele que não é crente, né?
Qualquer pessoa Espalhe que aí você pra todo tenha, né? mundo as palavras do Senhor. Semeie as palavras do Senhor, né? E nós nos Uma dica do vemos... evangelismo. Não, eu quero encerrar, Ju. E nós nos vemos no próximo podcast. Unijovem. Isso aí. Vale mais uma vez, vale mais uma A gente vez. vai Vale ter mais que uma vez. cortar. A gente não treinou. Vale mais uma vez, vale mais uma vez. É isso, gente. Nós nos vemos no próximo podcast Unijovem. Não. Ô, Ruth, ajuda a igreja. Uma hora dessa, eu tô com sono já. Repete só Unijovem. Tá, vai. É isso, gente. Nos vemos no próximo podcast Unijovem. Deus abençoe.